Então a gente está aqui para comentar o Hiroshima, Meu Amor, né, da Marguerite Duras, que foi uma proposta assim nova que eu trouxe para o clube, dentro dessa proposta maior, né, de teatro, novelas e contos, porque é um roteiro, tem, né, uma semelhança com a peça de teatro, mas um pouco diferente. É o primeiro roteiro que eu leio. E eu li, né, no meu caso, não sei como é você, estou curioso para saber, eu li depois de ter assistido ao filme. Hum. E eu adorei. Eu adorei a experiência, gostei demais da Marguerite Duras, desse formato, da forma como ela produziu esse livro mesmo, dessa experiência de assistir ao filme e depois ler. Nossa, foi muito bacana. Tanto é que eu dei 5 estrelas no Scooby. Ó, fazia tempo que eu não dava Hum. 5 estrelas no Scooby. Nem... Até a poética do Aristóteles está sem nota por enquanto, para você ter uma ideia. Esse eu já terminei com a vontade de dar 5 estrelas, porque eu achei muito sugestivo. Nossa, me inspirou, assim, capturou a minha imaginação o livro. Eu pensei muita coisa. E gostei da experiência de ler o roteiro. Eu acho que é algo que eu vou fazer mais vezes, ainda que não sejam roteiros publicados, né? Eu descobri que se você pesquisar vários roteiros de filmes, né, desses filmes que saem aí o tempo todo, você consegue acesso aos arquivos, assim, que Ah, os roteiristas disponibilizam e tal. Então, até por conta da faculdade, em alguma interseção de literatura e cinema, eu vou precisar ler roteiro. Então, estou gostando dessa experiência de pesquisar, até como uma forma, eu acho, desses filmes mais difíceis, de você entender melhor como que funciona aquele filme lendo, porque eu acho que muita coisa se desvela ali na leitura do roteiro. Mas esse, de fato, foi o primeiro. Os outros eu só, tipo, peguei o arquivo, mas ainda não li. E você, como que foi a experiência? Assistiu primeiro, assistiu depois? você viu o filme agora, Pela primeira vez pela agora. primeira vez, você não tinha visto Não, antes. não Tá, conheci. eu fiz ao contrário, né? Eu li o livro e depois eu vi o filme. Sim. Então, para mim foi um pouquinho diferente, assim, eu tive alguma dificuldade com a escrita no início, Aham. sabe? De eu me situar mesmo na escrita, na forma como ela coloca, né? É diferente, né? Sim. O roteiro é um pouco diferente. Também nunca tinha lido nenhum roteiro, assim. Então, eu acabei gostando mais do filme, Eu acho que é isso. O sabe? segundo da sequência sempre acaba potencializado. Eu acho que isso faz diferença, porque eu não imaginava assim que você tivesse feito nessa ordem, e agora pensando, eu acho que eu veria diferente. Porque o que que aconteceu? Quando eu estava lendo, algumas coisas que ficaram muito claras no filme, sabe aquela história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Eu acho que se aplicou em algumas situações. Então, por exemplo, vou citar uma cena específica. Quando ele está dormindo e ela está encostada assim na porta e ela vê que ele mexe a mão, Aham. ela imediatamente vem a imagem também do amante alemão mexendo na hora da morte e ela faz aquela associação imediata. Isso para mim no filme, nossa, não precisou explicar nada, né? Foi pão. E Aham. no livro já não me deu essa mesma associação direta, sabe? Tudo bem, eu sabia que ela começa a trazer essa história antiga, né? E isso permeia, enfim, o livro inteiro, né? Esse momento que ela fica com esse amante japonês o tempo inteiro, essa história vem e vai se intensificando até o fim e tal. Mas não foi tão imediato. Então, isso é só um exemplo, né? Tem outras. Inclusive, eu acho que ela diz no livro que essa parte de Nivan, por exemplo, foi uma escolha do René colocar as cenas no filme, né? Que na Aham. verdade nem teria as cenas, você teria a lembrança, mas não teria a cena em Sim. si. Então, acabou que o filme conversou mais comigo, eu acho, Aham. né? Mas foi uma experiência, eu achei muito boa, diferente. Eu também não tinha lido nada da Marguerite, e eu achei.
bacana, assim, eu gostei. Eu li O Amante dela há muitos anos. Tem até um vídeo no canal antiquíssimo do começo do canal. Ah, eu vou Eu até lembro procurar. que na época eu não me conectei muito com o livro, mas eu acho que hoje em dia eu posso ter uma experiência muito diferente. Tá. Muito, porque eu percebi que a escrita dela tem características com as quais só agora eu começo a dialogar enquanto leitor, assim, que começa a fazer sentido para mim. E, opa, a Val também veio. Cadê? Ah, Sumiu? deu susto. Val, Tudo bom? tudo bem? Deixa eu ver onde é que tá minha Tá no imagem. escuro. Nós estamos te ouvindo, isso estamos. Acho que a câmera não tá ok. Deixa eu ver. Tudo bem com vocês? Tudo Tudo. jóia, melhor agora com você aqui com a gente. Hum, Pois é. Mas assim, foi um livro, né? Antes, Val, vai se ajeitando aí enquanto eu Ah, vou falando amenidades enquanto você se beleza. ajeita, antes de retomar o fio da meada. Mas foi um livro assim que eu acabei já pesquisando na Amazon os outros livros da Marguerite Duras, assim, Ah, foi com tá. esse espírito. Mas eu já tenho, na verdade, eu tenho o Amante, né, que eu posso reler, que vai fazer um sentido totalmente Sim. diferente. E eu tenho um livro dela que eu recebi da editora no ano passado, que eu ainda não li também, que é um livro com um prefácio do Lacan, uma coisa toda chique, chama O Arrebatamento de Lol Weinstein. Acho que é um romance. Então, Nunca ouvi talvez falar. eu leia ele assim, com mais pressa agora. Interessante, você sabe que eu tenho o filme naquela coleção da Folha, eu acho que eu até mostrei, Uhum. né, Sim. da outra vez que a gente conversou sobre o livro, e eu li, né, esse encarte, né. Estava falando que tem um filme que trata dos últimos, não sei se dos últimos anos, de vida da Marguerite Hum, Duras. E eu achei interessante. Eu falei, eu vou procurar esse livro, porque né, ela era uma figura interessante, né? Muito envolvida com essa coisa do cinema também, não só é. da literatura, né? Eu acabei descobrindo que existem outros livros dela que tem esse formato que mistura cinema e literatura, né? Ele chamava texto-filme. Eu acho que não são não exatamente roteiros, mas parecem muito com roteiros e deram ensejo a filmes mesmo. Sim, sim, É. exatamente. E foi legal porque este ano, agora falando do filme, né? Voltando para o filme, este ano eu vi um dos filmes que eu mais gostei nos últimos tempos, que é o Amour, que é com a Emmanuelle Rivat, que faz É ela! essa personagem. Nossa, que legal! Muito mais velha, né? Já uma senhora Já idosa, avançadíssima porque em ela anos. morreu pouco tempo depois, eu Isso, ela já acho, até faleceu, né? já. Uau, eu vou assistir. E eu tenho o livrinho que deu origem a esse filme Amu. Ah, tem! Só que eu não li. É de um filósofo que acho que ele se suicidou, um negócio assim. Ah, não É sabia. Gord, sai pela Companhia das Letras. Chama Carta AD. Pontinho. Carta AD. Porque é pequenininho o livro. Tá legal. E, nossa, e é um filme que eu queria, sei lá, desejava assistir, Não, mas muito bom. enfim, é que eu falo, né, as minhas lacunas no cinema são mais maiores do que as colunas. É, Mas agora que eu. Mas assim, na verdade, eu sempre desprezei um pouco o cinema, eu preciso ser sincero. é, Mais recentemente, eu acho que, sei lá, a entrada e voltar para a universidade ajudou nisso, ler muita coisa sobre artes plásticas. Eu estou com visão mais ampla, assim, para além da literatura. Continuo amando a literatura, mas eu consigo ver a conexão, na verdade, entre tudo, né? Então, eu estou procurando agora, paulatinamente, e assistindo muitas coisas. E assistir mais ativamente. Antes, assim, o cinema para mim era só lazer. Ainda que tivesse filmes mais sérios que eu gostasse, mas eu não via como uma coisa séria como eu vejo Deus livros. Agora não, já comecei a assistir. Tanto é que essa semana eu inaugurei o meu Letterboxd. você tá lá, que legal. Eu tô É, lá. não, tem dois filmes. O segundo é o da Marguerite Duras.
porque eu pensei assim, agora que eu estou me dedicando ao cinema, acho que vale. E é uma coisa simbólica, porque agora, no dia 31 de dezembro de 2024, eu completo 10 anos de registros no Scooby. Olha, 10 anos. E eu falei, acho que é um bom momento para eu inaugurar essa faceta do cinema, né? Essa trajetória bacana. pelo cinema. Então eu baixei lá o Letterboxd. Ah, bem legal, Lucas. Vou te Então, procurar. me procura lá. Não tem nada para. Você tá com o mesmo nome? Lucas Cafre, isso, é o mesmo do Instagram. Tá, vou te procurar lá. Então, e eu fiquei super feliz, assim, né? Porque no primeiro momento eu também não tinha associado a Emanuele Rivaco com o Amour. E depois eu também estava lendo a filmografia do René. Ele fez um dos filmes que eu mais adoro. É um filme totalmente diferente. Eu acho que vale a pena para você. Eu não sei se é um livro, se é um filme fácil de encontrar. Smoke Smoke, que chama o filme. É um filme totalmente diferente, e a Val caiu, É, que trata de que ele é feito num cenário totalmente artificial, tudo é feito em hum, cenário, não tem quase, acho que talvez tenha uma cena externa, e os atores, que são dois, fazem 6 personagens cada. hum, É muito bacana, é bem teatral, muito legal. É um filme bem bacana do René. que legal. O Amor não é dele, não, né? Ou é? Não, Não é, não. não. Ah, pena Ah, que ela caiu. mas, por exemplo, né, uma coisa que eu estava até parando para pensar. Qual seria a diferença, né? Já que eu trouxe para o clube por conta da história da peça de teatro. Porque, assim, o esquema é mais ou menos o mesmo. Temos muitos diálogos, né? E temos o que seriam as rubricas, né? Como agir, como é a cena, como as pessoas devem se portar, né? Os atores. Mas eu acho que, no caso do roteiro, talvez, né? Isso aqui é uma provocação. Talvez essa experiência de leitura seja ainda mais rica do que a da peça de teatro, do ponto de vista assim estrutural. Aí vai depender do conteúdo de cada uma também. No seguinte sentido, porque no teatro, todas as indicações, elas precisam meio que se até o fato de que a cena ela tem limitações físicas, né? Materiais ali do que você pode fazer num palco. Então, não é possível inventar coisas demais. Mas, se tratando de um filme, você consegue sugerir, né, situações, cortes, montagens que vão muito além do que um palco permite, né? Você Uhum. consegue sugerir sobreposição de imagens, questão do pensamento, efeitos especiais, vozes, música, flashbacks, é, aceleração, lentidão, acho que coisas que o teatro já não permite com tanta facilidade. E isso eu acho que, enquanto sugestão de leitura, de você ir compondo um quadro na sua mente, é muito bacana. Val, Assim, som também. vamos falando aqui, Val, qualquer coisa. Qualquer coisa também, se você quiser ficar só com o áudio, não tem problema se estiver dando problema a câmera. Parece que o seu, enfim, o áudio está Caiu. melhor do que a câmera. Então eu achei muito sugestivo isso. Assim, eu li muito esse livro aqui agora, pensando muito, assim, elaborando muitas possibilidades, linhas de pensamento, assim. Então ele capturou minha imaginação e conseguiu me fazer produzir pensamentos novos a partir dele. Achei ele muito sugestivo. Não sei como foi para você nesse sentido. E você sabe se foi assim uma coisa bem paralela, porque eu estava lendo no livrinho que enquanto ele estava filmando, ela estava escrevendo o livro, inclusive ele não se meteu em nada em relação ao que ela ia escrever, cada um no seu
claro, eles discutiram questões, ideias ali de como seria feito, mas ele não interferiu, né, na escrita. Você vê que tem uns momentos em que ela coloca, né, que tal coisa foi colocada para o filme, foi feito assim, assado. Então você teria, tipo, um pré-roteiro e depois chegaria nesse texto final posteriormente, Eu seria acho que isso? sim, eu entendi que sim. Existe esse roteiro original, ela escreveu, tanto é que existe, eu acho que está entre colchetes, ele não utilizou no filme, e daí ela quis preservar como isso era originalmente, até para se entender como foi o desenvolvimento do filme propriamente dito. Mas eu acho que daí, num segundo momento, já existindo o filme, o texto passou a ter umas certas intervenções dizendo como que tinha sido no filme, diferentemente do livro, assim, eu acho que é isso. Existe uma segunda edição, né, depois desse texto original. Mas assim, porque escrevendo, ah, eu acho que estranho isso, né, de já ele começar a filmar sem ter um roteiro pronto, enquanto ela escrevia. Eu acho que tinha um roteiro que não é exatamente esse que a gente leu, né, que é uma Aham. base para o filme, mas aí ela desenvolve mais, literariamente, digamos assim, né, desenvolve mais ali para escrever o livro em si, né, que é o que chega para a gente. Porque pelo que eu notei, assim, a maior parte do que ela escreve aqui está no filme, Tá né? no filme, sim. Na Tá. maior parte. É, E vamos eu ver. achei. Deixa eu ver se a Val tá mandando alguma mensagem aqui. Deixa eu dar só uma olhada. Não. E eu achei interessante também que nós voltamos a ter aqui o tema da bomba atômica, né? Que a gente já tinha tido lá no Berço do Herói do Dias Gomes. Coincidentemente, eu nem pensei nisso na época. Até porque eu não sabia que o Berço do Herói falava sobre isso. Temos de novo a bomba atômica. Eu achei muito interessante. Lógico, Sim, aqui com muito mais ênfase, né? E eu acho que é esse o ponto que, para mim, é a grande sacada dela e que, para mim, foi muito sugestivo, nessa sobreposição da, de Hiroshima, do que aconteceu em Hiroshima, é, os que viveram em Hiroshima, os que deixaram de viver, o que todo mundo se recorda dos fatos, quem estava próximo, quem estava longe. Como é possível viver em Hiroshima hoje depois do que aconteceu em algum nível é inesquecível, mas em outro se perdeu de fato. Ao mesmo tempo, existe a questão de que ela se aliou a um inimigo, né, se apaixonou por um alemão na época da guerra. O evento que ela viveu com esse alemão também foi traumático ao seu modo. Ela se distanciou dele agora, de um certo modo, ela esquece desse evento, mas esse evento a molda, é impossível escapar dele completamente. Enquanto ela está com o japonês, o amante, ela vive um momento culminante que tende a ser breve, que tende a não se repetir, assim como não se repetirá a bomba e não se repetirá o amante alemão. Ela vive aqueles momentos com intensidade, muito provavelmente o tempo vai passar, ela também vai se esquecer de muito do que ela viveu ali, mas que está registrado para nós por escrito, mas ainda assim esse evento vai moldá-la em algum nível. Então eu achei que todas essas sobreposições desses três níveis é muito sugestiva, assim, pensando sobre a bomba, você acaba também fazendo analogias e conseguindo ter insights para pensar sobre esse relacionamento amoroso, sobre como funciona o amor, como funcionam esses encontros, a vida e a memória. E assim, foi o ponto que me fez pirar, assim. E eu acho que, óbvio, Hiroshima sendo esse evento fatídico, humano, acho que para sempre inesquecível, aí ele traz ainda mais essa força para esse argumento.
Sim, e você vê que no começo ele falou, você não sabe nada, né, sobre Hiroshima, e ela, eu Aham, sei tudo, e fica nesse diálogo até repetitivo, né, sim, daquilo que ela trouxe, e que de repente ela nem estava mais pensando, né, mas ali naquele cenário, com aquele cara e tudo que acontece ali, você vê que vem esse passado dela, é, né, mais forte nesse encontro deles. E ela começa a também pensar no destino dos dois ali, né? é, Que no início ela tá, eu vou embora. É isso aí, amanhã eu tenho que ir embora e tudo bem. Mas depois não, né? é, Depois já tem um peso, né? Eu achei, assim, bastante melancólico, sabe? E eu acho que foi isso que também pegou um pouco para mim, porque quando eu leio um livro triste, ok, eu fico triste, eu choro com o livro às vezes, e passa, né? São coisas. Mas a melancolia que é carregada nesse texto é uma coisa que já me incomoda mais. Quando eu falo incomoda, não é um incomoda não gosto 100%. Ela me deixa para baixo, aham, meio que carrega. Então, aham, assim, isso eu achei muito mais forte no texto do que no filme, por exemplo, sim, sabe? No filme tem uns momentos mais que eu me descontraí mais, principalmente no início, né? Que tem aquela coisa que está começando, ainda não entramos exatamente mais fundo, né? Na experiência dela, principalmente. Mas no livro já não, já comecei assim o tempo todo, sabe? é. E, por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito sugestiva, né, que aqui hoje é a considerada a Praça da Paz, né, é onde a bombardeou com mais fulgor, assim, quando ela foi detonada, né, como se fossem vários sóis ali se queimando. E justamente nesse espaço onde tanto existiu, né, e que tanta energia circulou, agora existe um vazio, porque uma praça não deixa de ser um certo vazio. E, e o que se guarda do que existiu é apenas a lembrança. Eu acho essa imagem muito forte e para descrever também esses relacionamentos amorosos. Agora é parecido. Val, agora nós estamos vendo você. E a gatinha também. Às vezes dá uns negócios, né? Tecnologia. Val? Oi, estão me ouvindo? Ah, estamos vendo e ouvindo você. E... Obrigada. Ah, o marido veio ajudar. Ah, Agora que deu certo. bacana. Manda um abraço para todos aí. Eu vou embora. Pode ficar se quiser, você é muito bem-vinda. A próxima fica. Ótimo, ótimo. Ela acabou de voltar do vestibular. Nossa senhora, não, acho que ela não deve estar com cabeça para discutir a bomba atômica, não. Mas ela lê bastante também. Gosta de É. filosofia. Vai Ah, fazer não. Vai fazer o quê? direito. Ah, que bacana, do direito também. Legal. E, Val, a gente estava falando aqui, né? Acho que começando assim, até para retomar um pouco do que eu e a Denise já falamos, mas que a gente tem curiosidade de saber como foi a experiência para você. Primeiro, você leu o livro? Não, gente, não li, não consegui. Assistiu ao filme? Também não. Então tá bom, vai ser válido do mesmo modo. Porque a semana passada foi a semana de formatura dela. Ah, entendi. Então, a gente passou a semana lidando com isso e no sábado a gente chegou em casa às 5 da manhã. Passamos domingo dormindo. Entendi. E eu não sabia também que ia ter o encontro hoje, que seria do Hiroshima. Eu achava que era do outro livro.
Foi semana passada. Exato. Só que não foi, na verdade não foi, né? Foi, não foi. Eu não sabia que tinha, porque eu marquei no meu calendário ali a data de hoje, não tinha. É que deu uma mudada mesmo, eu antecipei. Mas esse seria o encontro de janeiro, né? Sobre a leitura de dezembro. Mas como janeiro. Assim, você viu, né? Dezembro já foi complicado do jeito que Difícil. foi. Se deixasse para janeiro, eu acho que estaria mais complicado ainda. Então, ficou assim: esse é o encontro sobre a leitura de dezembro. E aí, a leitura de janeiro, que é o Despertar da Primavera, do Frank Wedekind, em vez de ter um encontro na primeira semana de fevereiro, vai ser tipo na última semana de janeiro mesmo. Já que a gente vai dar um espaço maior, para a gente não ficar tanto tempo assim sem se encontrar. Porque daí é até bom também que a gente encerra o ciclo e aí já discute as próximas leituras, eu divulgo e tal, a gente já entra em fevereiro com vida nova. Vai ser que dia, desculpa, Lucas? Eu acho que o Frank Wedekind, falando assim de cabeça. Não, falando de cabeça, mas com quase certeza. Vai ser dia 26 de janeiro. Ah, tá. Não, É um tá domingo. bom. É o último domingo de janeiro. Então esse vai ser o primeiro livro do ano que vem. Isso, é. E assim, o último dessa seleção, né? E os próximos estão para ser escolhidos ainda. Eu vou até levar para esse encontro, né? Sugestões e tal. Eu tenho várias ideias, mas assim, eu tenho que tomar cuidado com as minhas ideias para não ficarem ideias pesadas. Porque senão fica essa ideia do tipo poética do Aristóteles, o pessoal dá uma atemorizada. Uma fugida. É melhor não. Então, mas assim, tem muitas ideias pesadas interessantes. Sabe um dramaturgo que eu tô com muita vontade de conhecer? Eu teria até que pesquisar qual exatamente é a melhor obra. Mas o tempo todo eu tenho ouvido falar dele em um tom muito elogioso, que é o tal do Racine. Ah, sim. Nossa, muita gente fala que tipo ele é do nível de Shakespeare. Tem crítico que fala que assim, talvez ele seja superior a Shakespeare. E gente séria mesmo falando isso. Então, eu tenho muita curiosidade. O nome dele tem aparecido constantemente em várias leituras. Mas, enfim, Val, retomando aqui a questão, tudo bem, você não leu, não assistiu, mas vai ser bom, porque se você for ler e assistir, o que eu espero, que vai ser muito interessante, você vai poder escolher entre as experiências que eu e a Denise tivemos, que são experiências diferentes. Porque eu primeiro assisti ao filme e depois li o livro, li o roteiro. A Denise fez o inverso, primeiro leu e depois assistiu. E nos nossos dois casos, a segunda experiência sempre cresceu. Para mim, foi excelente a leitura, porque eu já tinha assistido o filme antes. Para a Denise, foi muito melhor assistir ao filme, porque ela já tinha lido antes. Então, a depender da escolha que você for fazer, tem essa paciência, porque a segunda experiência provavelmente vai ser melhor do que a primeira. Porque é um roteiro muito sugestivo. Então, você tem que completar mentalmente muitas cenas, muitas imagens, muitos sentimentos. Se você já assistiu ao filme, você já tem toda uma ilustração para aquilo. Então, é muito mais fácil você dar carne àquelas sugestões. Por outro lado, se você assiste ao filme primeiro, o filme também, né, apesar da concretude da imagem, ele é um filme muito diferente e tal, pode ser que em algum ponto você fique um pouco confusa quanto ao que está acontecendo. E aí, a hora que você lê o roteiro, aquilo ganha uma clareza maior, porque você tem o texto ali todo organizado na sua frente. Então, assim, eu acho que é uma experiência que sempre tem um crescendo, assim. Independentemente da sequência, você vai ter uma segunda experiência melhor. Eu sempre prefiro ler primeiro e ver o filme depois, porque sempre acho que é melhor, mas depende, se vai ser diferente. Aqui é um roteiro de filme, né? Uma coisa desde o início pensada para ser o filme mesmo, né? Eu vi o trailer do filme em preto e branco, né? É em preto e branco. Pelo que eu entendi, a personagem é uma enfermeira. Não. Não? Ela é uma atriz. Ela é uma atriz que está em Hiroshima para gravar um filme internacional sobre a paz. E nesse filme ela atua como enfermeira.
Ah, entendi. Uhum. Porque no trailer dá a entender que ela é enfermeira. É. Não, E, mudou sim. e eu estava falando para a Denise, a gente estava discutindo, existe aqui toda uma sobreposição muito sugestiva, muito poética, muito bonita, entre o passado dessa personagem na França durante a guerra, quando ela tem um relacionamento muito traumático assim, não com o cara, mas do ponto de vista do julgamento que fizeram dela, com um alemão. Ela é francesa e na época da ocupação nazista ela acaba se apaixonando por um alemão, mas o fim da guerra também traz o fim desse relacionamento. Ela encontra agora esse japonês em Hiroshima, mais ou menos 13 anos depois da detonação da bomba. É um lugar, né, marcado, é um lugar em que todo mundo tem uma ideia sobre ele, independentemente do lugar do mundo em que esteja. Mas ela vai encontrar ali, na verdade, uma vida normal, ainda que sempre permeada com essa memória, e vai encontrar esse amor fulgurante por um japonês, que é um engenheiro ou arquiteto. E existe uma sobreposição entre esses dois amores, em épocas diferentes, mas em ambientes marcados de um modo ou de outro pela guerra, e a própria guerra, a própria questão, né, da rapidez com que as coisas aconteceram em Hiroshima, das marcas deixadas pela bomba e também do esquecimento que inevitavelmente se segue. Assim, lógico, se guarda a memória daqueles eventos, mas muito do que aconteceu não vai ser lembrado, as pessoas até morreram, não houve testemunho, né, de algumas coisas, ou é preciso esquecer também, pelo menos momentaneamente, para continuar a vida. Né? Essa memória não pode ocupar todo o espaço. Então, assim, ela constrói isso de um modo que uma coisa vai iluminando a outra, sabe? Então, acho que tem essa ideia, eu percebi também, Denise, desse amor. Eu senti que ela faz muito uma comparação entre esse amor e a guerra, o amor e a detonação da bomba. Parece que a guerra e o encontro amoroso é quase como o encontro que se tem entre exércitos diferentes durante uma guerra, assim. Eu percebi uma associação entre algo que acontece fortuitamente, né? São circunstâncias muito maiores que levam àquele desfecho. De outro modo, talvez não acontecesse. É uma coisa fulgurante quando acontece. E da mesma forma que acontece de forma fulgurante, uma hora acaba. Eu fiquei pensando muito no amor como quem pensa na guerra. Eu acho até interessante porque ela coloca a francesa, a Emmanuelle Ripa, se apaixonando por dois inimigos, né? Teoricamente, porque sim, primeiro o sim, alemão e depois o japonês. Já não estamos na guerra, mas na época da guerra o Japão era um inimigo. sim. Então é como se amar fosse amar sempre alguém que está numa posição oposta de um inimigo. Interessante isso. De se pensar. E tem uma urgência ali, né? É uma coisa meio trágica também, né? Porque agora tudo bem, a guerra passou, mas. E eles falam isso também, né? Acho que a gente nunca mais vai se ver. Talvez numa guerra. Talvez numa guerra. Né? Porque assim, ela leva, né? Eu acho que ela quer enfatizar também que esses encontros amorosos, muito genuínos, muito fortes, eles são muito movidos pelo acaso. Só a guerra lá na Europa, que coloca a Europa de cabeça para baixo, coloca um alemão lá em terras francesas, é capaz de propiciar esse encontro entre ela e o alemão. Só o acaso que fez com que houvesse uma bomba em Hiroshima e que depois houvesse um filme sobre Hiroshima e que a levasse para o Japão, é capaz de propiciar esse novo encontro amoroso. Então, parece que se a coisa segue só um curso regular, a vida como ela é, o cotidiano mais pedestre e burguês, encontros assim são menos prováveis. Mas quando todas as peças estão remexidas, como estão nas duas situações, de um modo ou de outro,
parece que é mais provável que essas colisões aconteçam, né? Eu sempre penso nessa parte como uma coisa bem química, né? Você tem as moléculas todas paradinhas, se você chacoalha, elas entram em contato, né? A probabilidade delas entrarem em contato é muito maior. Eu acho que é um pouco isso. Porque é intenso, né? Se você pensar que a relação deles era muito nova, né? Não é uma coisa que durou um mês, tanto que ela fala, eu vou embora amanhã, e ele fala, mas eu nem sabia disso. Como assim vai embora amanhã? E aí ela fala, não, porque já era para eu ter ido há muito tempo, o filme atrasou e tal. Então você percebe que o encontro deles é novo. Mas ao mesmo tempo que ele é novo, ele é muito intenso. E não é intenso só de uma forma sexual, né? As coisas, os diálogos que eles têm, assim, a profundidade do que se discute ali, né? Não é tão natural numa relação fugaz, né? Então, essa coisa desse encontro nesses momentos, sim, acho que E eu percebi uma coisa no filme, aí pode ser só uma experiência pessoal, mas acho que fazia muito tempo que eu não assistia a um filme, a um produto audiovisual, né? Em que essa questão do amor, né, do desejo mesmo, muito forte um pelo outro, estivesse assim, tão palpável, assim, por amor mesmo. Eu achei muito forte isso no filme. Parece que, sei lá, é como se outros casais românticos que eu tivesse visto aí ultimamente não tivessem a mesma força, se fossem tão convincentes. Você andou assistindo filmes românticos bons, Val? Não tenho muita paciência para filmes românticos. Não. Esse é um filme romântico em um nível, mas não é só um filme romântico, não. Então não se não é. Interessado. não se deixe. Porque o romance pelo romance eu também não gosto. É só, sabe, uma coisa que gira em torno de duas pessoas ali só o conflito. Eu acho muito chato. É tudo bem parecido. Mas não, é bem muito mais complexo que isso, né? Hiroshima, meu amor, é muito mais complexo que isso. Uma outra coisa que eu achei interessante, que faz outro link com leituras que a gente fez esse ano, é a estrutura aqui do próprio livro, né? Porque a gente tem a parte. Tem primeiro uma coisa que eu achei muito interessante, é como se fosse o que chama de prólogo, não, prefácio. Não, preâmbulo. É um preâmbulo em que a Marguerite Duras dá aquele plano geral de como é o filme. Isso é muito interessante, por si só já é um texto que se basta ali, você já consegue pensar e desenvolver com a própria imaginação uma história. Depois vem as cenas propriamente ditas, com os diálogos, as indicações, a descrição de atmosfera, movimentos e tal, que também é muito rica, principalmente por conta dessas intervenções. Tudo isso, né, tanto o preâmbulo quanto essas cenas, é o que está destinado a ir para o filme. E depois existe essa terceira parte, que eu achei bem interessante também, que são os apêndices, em que ela vai imaginar a história, imaginar os personagens, o seu passado, as relações entre si, com familiares, mas tudo de modo a dar substância a eles, sem que isso necessariamente seja transposto para o filme. É como se ela quisesse fazer o diretor e os atores entenderem quem eram aquelas pessoas que, em determinada situação, agiriam daquela forma. Qual era o passado delas, ainda que esse passado não seja representado, falado ou rememorado no próprio filme. Aí isso me lembrou, né, da história do iceberg do Hemingway, que é justamente essa técnica de você pensar uma densidade existencial para os personagens, e aí o que sai disso é uma narrativa em que só uma pequena parcela dessa existência vai ser explicitada,
Mas para que tenha credibilidade, que tenha uma densidade, essa pequena parcela, é preciso que exista toda essa outra que fica escondida, que fica subjacente. Eu acho que a Marguerite Duras acaba fazendo um pouco disso, de iceberg aqui também. Sabe que eu acho isso muito interessante, não só por essa ótica da construção do personagem mesmo, porque ele acaba tendo até mais coerência, né? Você tem um personagem que é mais palpável, mas é a questão de que, às vezes, você vê o personagem tendo uma atitude, né? E isso está refletindo esse passado dele, que a gente, na verdade, não está vendo, né? Não, nem está sabendo, às vezes, né? E eu acho que eu já falei isso aqui, eu tô ficando velha, eu tô me repetindo, mas eu acho que eu já falei que eu li um livro da Marta, aquele da Eurídice Guzmão, é Guzmão, eu sempre é o nome desse livro. Procurar aqui, Eurídice Guzmão. A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha, é Marta mesmo, da Marta Batalha. Porque tem uma personagem ali que ela é horrorosa, sim, é uma pessoa horrorosa, uma vizinha horrorosa. E aí você fica, tipo, detestando, né, essa personagem, porque ela é horrorosa. Mas tem um momento em que ela volta lá atrás e fala dessa personagem quando era criança, de como foi a trajetória dela. Isso faz você vê-la de um jeito tão diferente. Entendi. Ela humaniza, sabe, essa personagem. Então é isso. Por isso que eu acho tão interessante, né, esse recurso de você realmente criar alguém como se você tivesse criado lá desde o início, né? E essa pessoa tem essa personalidade ou essas atitudes e tudo está ligado, né? Eu acho sensacional esse recurso. Então, assim, eu acho que esse é um livro para você se entregar essa atividade de imaginação muito diferente, de composição, mas ao mesmo tempo você não fica sozinho, porque existe o filme, você consegue ver depois isso realizado, né? Segundo a visão de um diretor específico. Mas, óbvio, poderia ser diferente. E tem frases muito interessantes aqui, né? Eu estou me lembrando agora de quando ela fala que ela tem uma moral duvidosa, e ele pergunta, o que significa isso? Ela fala, eu duvido da moral dos outros. É uma outra forma de ter uma moral duvidosa, uma moral que duvida e não que é duvidada, digamos. E eu também parei para pensar, né, o quanto deve ser interessante um livro, né? Volto àquelas ideias do berço do herói. Um livro que fale sobre esses eventos da bomba atômica, né? Não sei se vocês conhecem algum que, sei lá, igual tem um livro que vai descrever, sei lá, o dia D. Tem um livro que descreve a bomba atômica, exatamente como que aquilo aconteceu, todas as etapas, as pessoas que simplesmente morreram, as que estavam próximas e foram feridas, as que estavam próximas e só testemunharam, enfim, todas essas camadas, e depois a notícia, como que os feridos foram curados ou não curados, por quanto tempo sobreviveram, quais foram as, né, por exemplo, aqui tem uma passagem muito bonita que ela fala das flores, que alguns dias depois as flores já estavam desabrochando em Hiroshima, provando que uma força extraordinária que não se conhecia, essa força vinda das flores. É uma frase muito mais bem elaborada do que isso, que é belíssima. Mas eu penso, isso é só poético no filme, ou de fato ocorreram coisas desse tipo? Flores cresceram de repente, desabrocharam poucos dias depois. Eu pensei até na Rosa de Hiroshima, do Secos e Molhados, né? Se essa Rosa de Hiroshima não teria a ver, né, também com esse evento que a Marguerite Duras narra aqui. Então eu fiquei curioso por um livro que traga essas informações, que foque nisso. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. Não, eu estava vendo aqui que eu tenho um livro chamado Chuva Negra, que é do Masuji Buzi.
que tem essa questão da bomba atômica, mas não é como você está falando, não. Ah, que bonito, é uma capa bonita. Até estou vendo aqui que ele foi filmado em 1989. É um livro que eu tenho curiosidade. Mas, pelo que eu entendi aqui, é a história de uma moça que ela teria sido contaminada lá por causa da bomba, e aí as chances dela de casar vão diminuindo, mas não deve ser só isso, não, eu imagino. Sim. Nossa, mas que interessante. Ah, eu tô numa fase muito japonística, assim, pelo seguinte motivo, vou até compartilhar com vocês. Depois eu vou mencionar isso num vídeo do Sobretudo, mas já adianto para vocês, né? Eu acabei tendo a ideia de voltar com Sobretudo aqui no último encontro. Eu ouvi, principalmente agora que eu fui para Araraquara, passei uma semana lá numa disciplina da pós, eu acabei ouvindo, pegando muita estrada e ouvindo muito podcast. Eu ouvi muitos episódios de um podcast da Japan House. A Japan House é aquela instituição / museu dedicada à cultura japonesa que fica na Avenida Paulista. E eles têm uma série de episódios produzidos em parceria com a Rádio Novelo, que são incríveis. É um negócio assim que você ouve, você fala, nossa, que coisa chique de estar se ouvindo, porque é tão bem feito, tem umas coisas tão diferentes, tão inteligentes. Então, eles têm temporadas. Eles têm a temporada dedicada ao cinema japonês, à literatura japonesa, ao design, à comida, mas sempre dando uma misturada também, não ficando só focado numa coisa só. E eu ouvi muito esse do cinema japonês, da literatura japonesa, dessas temáticas. E foi bacana, né, aqui na Marguerite Duras, porque eu senti que existe uma certa atmosfera parecida com aquela sobre a qual eu ouvi falar no cinema japonês, assim. Eu acho que tem um pouco daquele caráter mais contemplativo, muito sugestivo e tal. Pelo menos eu fiz a leitura dessa forma. E além, né, do próprio cenário, seu Japão. Fica a dica, é muito bom. Eu não vi o podcast. Eu já participei de uma discussão deles, mas foi online. De um livro da Sayaka Murata, Querida Combine. Não, o Querida Combine, o segundo, o Terráqueos. Porque eu tô louco para ler Querida Combine depois que eu ouvi o podcast. Eu queria muito que você lesse Terráqueos também, porque assim, eu tive duas experiências diferentes. Eu amei Querida Combine e eu não gostei de Terráqueos. E aí eu fui nesse encontro mais para entender um pouco, sabe? Porque eu estava me sentindo muito idiota, que sou eu que não tinha gostado. Eu só vi elogios, todo mundo amando, falando assim, que ela tinha levado Querida Combine a um outro nível, que, nossa, ela expandiu a ideia de Querida Combine, e eu, ai, que maravilha, né? Eu vou lá. E aí, até foi inusitado, porque quem eles chamaram como personalidade nesse dia para discutir esse livro foi o... Ai, tô péssima para nome, gente. Não, é um escritor. Eu vou lembrar, deixa eu contar a história. E aí todo mundo, assim, começava a falar, foi muita gente nesse encontro, muita gente mesmo, assim, acho que, sei lá, tinha umas 50 pessoas. E daí todo mundo elogiava, falava, e eu, nossa, tô me sentindo muito boba. Porque, assim, tem elementos bizarros, é uma história diferentona, tá? Assim, você já se prepara que é uma história diferentona. Querida Combine, não. Querida Combine é uma história perfeitamente normal. Terráqueos não é. E aí, eu gosto de bizarrice, eu gosto, sabe? Eu leio coisas diferentes e assisto coisas diferentes, mas eu não consegui me conectar. E eu queria muito, assim, que outras pessoas que eu gosto, que eu admiro, como você, por exemplo, lessem. E assim, e de repente eu consigo ver de outra forma, entendeu? O Terráqueos. Tive uma certa dificuldade, mas eu gosto de literatura japonesa. Faz um tempo que eu também não tenho lido, mas eu tenho, digamos,
considerando até bastante coisa. Eu também faz muito tempo que eu não leio nada, quase não li nada, mas eu fiquei bem curioso para essa cultura japonesa, do modo geral. Por exemplo, eles lá sobre o cinema, eles têm um episódio sobre o tal do Estúdio Ghibli, que é aquele estúdio de animações. Primeiro, eu nem sabia que existia essa história É do lindo, Estúdio Ghibli. Já foi uma novidade completa esse nome. Aí depois, né, eu fui ver que é o estúdio daquele Viagem de Chihiro, que também, assim, só sabia do nome, que era uma animação, não sabia mais nada. E tem até vários filmes deles disponíveis na Netflix. Então agora eu quero fazer um projetinho de assistir a esses filmes, porque tudo que eles falaram foi muito interessante. Então, assim, foi muito bacana para me abrir um outro horizonte. Assim, eu vou aos poucos, né, consumindo isso, mas só de saber mais ou menos o que como funciona, já foi muito enriquecedor. Muito enriquecedor. E esse filme, né, acabou me colocando um pouquinho de novo no Japão, ainda que não seja uma escritora japonesa, mas que eu acho que tem uma atmosfera, assim, que lembra, pelo menos, o que eles descreveram E é dos filmes. diferente, né? Do ocidental, eu acho. Principalmente se você lê escritores japoneses que nunca saíram do Japão. Ah, Né? E não um escritor que foi morar na Europa, por exemplo, né? Que se cresceu em outro lugar, mas escritores que permaneceram no Japão, se você ler, você vai ver que a atmosfera, o andamento é totalmente diferente do livro mesmo, do texto. com essa série eu fiquei curioso, por exemplo, finalmente, para ler o Murakami. Hum. O Murakami, assim, não que eu nunca desprezasse, era que simplesmente nunca tinha tido uma referência que me fizesse de fato querer ler. Mas agora eu fiquei super curioso para ler um pouco dele. Mas o Murakami é quase inglês, né? Também, É, né? eles falam isso, né? Que É. lá ele não é visto como alguém que represente o Japão. Agora, se você lê um Junichiro, um Kawabata, né, já é um pouco diferente. Apesar de que o Murakami também, eu sinceramente eu devo ter lido uma coisa dele, talvez, nem lembro agora. O Murakami já apareceu aqui no clube, né? Por conta do Drive My Car e do Chekhov, né? Verdade. Foi um certo contato, que naquele momento eu quase comprei o livro para dar continuidade à leitura, mas pode ser um começo também, porque naquele momento ele já teve um motivo maior para que eu lesse. Mas, por exemplo, pode falar. O Murakami é o que fez Sono? É esse? Qual? Um livro Eu chamado Sono. acho que é. É porque eu detesto. Então, Não Como que é o gosta? nome do livro? É Não? Sono. 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 Sono, deixa eu ver. Acho que é o único livro dele que eu li e eu detestei. Não, é Murakami mesmo. Sabe de quem eu não gosto? Eu não gosto do Ishiguro. Mas eu tive uma péssima experiência com o Ishiguro. E aí ele tem o Vestígios do Dia também, que é um filme maravilhoso, né? E aí eu falei, Vestígios do Dia eu até gostaria de ler, mas eu preciso dar um tempo, assim, bem longo para tentar. Entendi. Mas E eu tenho livros dele aqui que eu nunca li, né? Eu tenho 3 livros dele e nunca li nenhum. Preciso ler. Mas as pessoas tendem a gostar bastante dele, viu? Mas olha, eu achei um livro né? péssimo. É? Um dos Só você piores livros que eu li. Que coisa. É porque, assim, parece aquele livro em que o autor vai descrevendo uma coisa, mas ele não sabe como encerrar, e daí encerra de qualquer jeito, sabe? Eu não gosto. Eu não gosto de livros que o final fique em aberto. Mas esse não chega a ser meu problema. Mas nesse livro, realmente, o final em aberto parece assim, não sei o que fazer, jogo qualquer coisa. Não gostei. Entendi. Depois eu nunca li nada dele. Tem aquele livro que eu falo quando corro, alguma coisa assim, sobre corrida, né? Que ele Esse corre. é do Murakami. Esse já é outro? O que eu falo quando eu falo de corrida é do Murakami, né? Tá. Então, assim, esse eu fiquei com vontade de ler, que era japonês também, né? Acho que é o autor. Sim. Mas o outro eu me recuso. Não. Mas você está falando do Sono ou do Ishiguro? Não, o autor que fez o Sono é Ah. que eu não tenho intenção nenhuma de ler nada dele. Tá, sim, que é o Murakami, que é o que escreveu sobre a corrida. Esse é o que eu achei que era o mesmo autor, não sei. Não, é o mesmo. O Murakami mesmo? escreveu Sono e sobre a corrida. Esse sobre a corrida me interessou um pouco, porque eu corria bastante.
mas mesmo assim não me animei a comprar. É Ah, tá. engraçado, alguns autores traumatizam a gente, né? A gente tem que. Tem alguns assim que você fala, não gostei desse, mas eu quero ler outras coisas, quero dar uma chance, né? Esse não. Mas tem uns que ficam tão marcados. E agora eu lembrei, gente, porque eu, como eu falei, né, tem problema com o nome, eu sou um pouco demora para falar. Essa discussão que teve sobre o Terraço, eles convidaram o Julian Fuchs, que é assim, ele até falou assim, eu não tenho muita experiência com literatura japonesa, mas não sei por que foi ele que foi convidado assim para discussão, sabe, desse dia. Mas foi interessante mesmo assim. Não, mas eu vou ler esse Terrax, mas primeiro eu vou ler o Querida Combine. Lê, mas eu adorei, querida Combine, adorei E eu mesmo. estou desconfiado pelo podcast do Querida Combine, que ele tem uma pegada semelhante a um livro que eu tenho aqui em casa, que eu não li, mas que assim, quando eu vi na livraria me chamou muita atenção, que é aquele A Inconveniente Loja de Conveniência, de um coreano. Tá até fazendo sucesso, já tem outros livros dele publicados. Assim, eu fiquei com a impressão que tem a mesma vibe, mas talvez eu comece, na verdade, pelo que eu já tenho em casa e já tinha vontade de ler antes, mas eu acho que vai caminhar no mesmo sentido. Mas vocês não leram esse não, né? Não. Mas estou curioso. Mas também, assim, né? Não posso me aventurar muito, não, que eu já estou custando dar conta dos meus outros interesses. Agora, se eu quiser agregar o Japão, eu estou perdido. Esse é o problema, né? É falta de tempo para tudo que a gente quer ler, né? Senhora, é muita coisa. Aí eu já fiquei com vontade de ler um que eu já tenho aqui, que é aquele mangá com a biografia do Hokusai, que é aquele artista plástico japonês da grande onda. Esse talvez eu até acabe lendo mesmo, porque tem a ver com esse meu outro interesse das artes plásticas, então vai ser um bem bolado. Mas. E também ele tem conexão com outras expressões artísticas ocidentais, né? Uma influência sobre os impressionistas e tal, então acaba que eu vou conseguir matar vários coelhos com a cajadada só. Mas assim, ler coisa só japonesa aí realmente precisa de um tempo. Mas é isso, gente. Mais alguma consideração, Denise, sobre a Marguerite Duras? Que você leria um outro roteiro? Ficou Eu curiosa? Ou acha que... leria, eu leria, eu achei diferente, né? Como eu te falei, eu tive um estranhamento assim no início, mas seria interessante ler outro roteiro, inclusive de outro autor, né? Para a Uhum. gente ter essas. Porque existe a questão do roteiro e existe a questão de ser a Marguerite Duras, né? Então, É, vamos ver como que isso funciona. E também essa questão da ordem, no nosso caso, implicou, né? Dizem que a ordem dos implicou. fatores não altera o resultado, mas alterou, né? No Alterou, eu nosso acho. caso. Mas foi interessante, a experiência foi boa. E, inclusive, quando eu estava assistindo o filme, aí eu pensei sobre algumas coisas que eu tinha lido no roteiro. Por isso que aqui não me pegou tanto, e agora eu estou entendendo melhor e tal. Então, foi uma experiência bem bacana, eu gostei Eu acho que bastante. assim, não necessariamente no clube, mas como leitor a gente pode fazer uma tentativa também de ler os roteiros, também pensando que o roteiro que a gente leu agora é um roteiro que já nasce muito imbricado com a literatura, porque acho que ela já tinha intenção de publicar o livro, ela sempre foi uma escritora literária, então já tem essa conexão. E como será que é um roteiro que, de um roteirista comum, que De um não é, roteirista. né, escritor de romances, coisas assim, que não pensa em publicar, né? Deve ser uma outra pegada. Sim. Eu peguei um roteiro bem interessante, que assim, né, como eu falei, eu estou assistindo cinema mais agora, e então um monte de coisa eu não assisti. Agora, recentemente, eu assisti aquele filme Inception, A Origem. Ai, maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Por que ninguém me obrigou a assistir aquele filme antes? Eu só fiquei Eu não fazendo essa assisti, pergunta. gente. Assista, Eu já vi assista. muitas vezes. Tá no Max. Sério que você Nossa. viu muitas vezes, João? Não, mas dá para assistir milhares de É? vezes. Não canso de ver esse filme. E Val, sabe o que eu fiz? Eu Hum, assisti uma vez só por enquanto. Eu peguei o roteiro dele. Existe o roteiro dele na internet. Eu acho que vai ser muito bacana ler o roteiro. eu não sabia. É de Tenho. 2010 esse filme, né? É Bom, perfeito. para vocês terem ideia, eu vi As Horas este ano, né? Pela primeira vez.
Vocês acreditam? Não, eu assisti há muitos anos atrás, mas assim, precisaria assistir de novo, já faz muito tempo. É o tipo, mas é o meu tipo de filme, aquele filme que eu falo assim, nossa, quando aparece eu quero ver, e eu demorei esse tempo todo e só fui assistir esse ano. Então não me admira que eu não tenha visto a origem, mas eu Não, vou. não, esse é a origem, é filmaço mesmo, assim, é pra explodir a mente, aquele emoji da mente explodindo. Vou ver, gente. Nossa, que demais. E esse é um que o roteiro deve ajudar pra caramba. E deve, assim, ajudar pra você depois querer assistir mais uma vez o filme, não é pra esgotar isso, não. É E deve, pra potencializar esse processo. e deve ser um roteiro bem, bem longo, né? Porque o filme tem tanta coisa. Eu vou disponibilizar ele, porque na verdade é fácil, assim, eles disponibilizam isso na internet, porque não sai publicado geralmente, né? Então, parece que lá nos Estados Unidos existe uma certa tradição de alguns cinéfilos lerem roteiro e ter um certo hábito disso, né? Então eles disponibilizam, porque eu acho que eles sabem que não adianta publicar, que não chega a constituir um mercado, então disponibilizam lá o arquivo original, de graça, é fácil de achar. Mas sempre em inglês, né? Assim, tem que fazer a leitura em inglês. Uhum. É isso, gente. Muito obrigado, então, por mais esse encontro. Que agradeço. Nós temos várias promessas para janeiro de que teremos novas companhias, oremos, né, que isso vai acontecer. As meninas falaram que vão participar. A Dina, infelizmente, me mandou uma mensagem. Ela não vai conseguir participar mais, pelo menos no começo do ano. Ela tem os dois pais bem idosos, elas e os irmãos se revezam nos cuidados deles, isso tem tomado bastante tempo. Então, ela, até para poder também preservar o tempo de escrita que ela escreve, ela não vai conseguir assumir o compromisso aqui com o clube no começo do ano. Mas espero que vocês continuem, que mais gente se agregue, né? No começo do ano também eu volto a divulgar mais para novos membros e também a gente vai bolando as próximas leituras. Eu devo ir produzindo os vídeos a respeito desses livros, né, da Poética, por exemplo, ao longo do mês, e também disponibilizando os áudios lá dos contos da Alice Munro. Esses áudios, você tem previsão de quando você vai começar? Assim, a programação, eu coloquei lá, tem toda uma programação certinha no seguinte sentido. A princípio seria toda semana. Mas o que eu pensei? Toda semana eu também preciso tirar um período de férias assim mesmo, que eu não tenha esse compromisso. Então, o primeiro já está atrasado, deveria ter saído na quinta, mas vai sair agora no começo da semana. Aí tem mais um, quinta-feira que vem, segundo conto. E na quinta-feira subsequente, que vai ser dia 19, 2 contos em vez de um. Aí a gente para, acho que umas 2 ou 3 semanas e volta lá em meados de janeiro para completar o livro. Eu acho que assim, aí um episódio do podcast é 2 contos e os subsequentes voltam a ser um conto cada. Mas tem lá, tem um post no Apoia-se e tem na programação lá do Telegram, tem o esquema certinho. Mas eu vou postar sobre o primeiro conto no começo dessa semana, que ele já está até lido, e eu estou atrasado aí com a programação. Mas é um livro que eu acho que sim, enfim, né? Os episódios sempre ficam lá, disponíveis para quando vocês puderem ler. O que eu posso dizer a partir dessa primeira leitura é que é muito bacana mesmo. A Alice Munro continua sendo uma ótima escritora, como eu já tinha percebido lá no passado, quando li os livros dela. Eu acho que são muito ricos, assim, e fazem bem. Eu acho que são contos que fazem bem, e pelo menos a mim dá uma tranquilidade. Mesmo quando ela está relatando, assim, entreveros, dificuldades, eles têm uma leveza que traz uma calma. Assim, acho que nesse e é sentido são legal bons. que vem depois desse livro mais pesado, que foi o sim. do outro Lara Rezende, né? Eu te perguntei porque eu preciso só terminar de ouvir os seus áudios lá, e aí eu queria escrever alguma coisinha lá no grupo, mas aí eu vou fazer isso hoje, que aí depois você já entra na Alice Munro. Tá e bom, eu não queria tranquilo. bagunçar lá o Não tem problema postagem. também se inscrever depois, não, sem problema algum. É Eu queria até dar uma dica. Existe um app do Apoia-se
Se vocês baixarem, na verdade, ele é um app basicamente desses áudios. Então, se vocês baixarem, vocês vão visualizar esses áudios todos, mas isso é só no app, de uma forma muito mais organizada, sequencial, muito mais acessível. Eu vou querer, então, baixar, porque... eu vou dar essa dica depois no clube, porque eles estão, né, no Telegram, para você pesquisar por palavra, você vai sempre encontrando, eles estão no mural, mas acaba ficando uma coisa mais esparsa. Mas nesse app não, ele fica todo organizadinho. Só que é um drama, porque eu não consigo... Se apoia, isso é complicado. Eu não consigo visualizar os meus próprios áudios no app, mas eu sei, por assinar outros canais que têm áudios, que funciona dessa forma, que eles ficam dessa forma. Vocês E que são você não apoiadores... consegue visualizar os seus áudios? Nele não. Só o dos outros que eu assino, que eu apoio. Poxa. Mas eu sei que deve funcionar com os meus também, porque é a mesma lógica. Eu vou baixar e depois eu mesmo. te falo. Eu vou testar também. Porque daí, por exemplo, os do Nelson Rodrigues estão lá a sequência inteira. Fica bem melhor, né? Porque assim, eu sou uma pessoa antiga. Eu gostava mesmo daqueles grupos que eram feitos no Yahoo, sabe os grupos do Yahoo? Não sei se é da sua época. Eu cheguei a pegar um grupo do Yahoo. E aí, era tudo por e-mail, que eu achava muito mais fácil. Porque daí tem os assuntos. Porque o e-mail você pode organizar por assunto. Então, por exemplo, tinha vários assuntos acontecendo ao mesmo tempo num grupo. Você estava com uma pessoa falando sobre o livro X, a outra estava falando, alguém me ajuda aqui numa parte técnica, e a outra estava falando outra coisa. Não tinha essa poluição de grupo de WhatsApp ou Telegram, que você tem que ler tudo. Você falava, não, esse assunto da parte técnica eu não vou ver, deixa lá. Mas eu vou ver sobre esse livro. E aí você conseguia ler tudo seguidinho, responder, sabe? Entendi. Assim, é uma coisa de gente mais antiga, não, sabe? Mas é organização mesmo, faz muito sentido. E eu adoro as coisas organizadinhas. Quando você falou agora do aplicativo, eu falei, então vou baixar esse aplicativo. Não, baixa lá e me diz se vai aparecer, se vai dar certo. Até para eu também fazer alguma coisa a respeito, caso não dê. Beleza. Gente, mas muito obrigado. Às vezes a gente não vai se falar assim ao vivo, apenas lá pelo Telegram, mas eu desde logo desejo a vocês um Feliz Natal, uma boa passagem de ano, que 2025 a gente continue juntos e que seja um ótimo ano para todos. Para vocês também. Muito obrigado. Só uma coisa, assista os filmes do Ghibli, porque é lindo, lindo. Eu vou assistir. Eu ainda não assisti, mas eu indiquei todos para minha mãe. Minha mãe é cinéfila, ela assistiu, adorou. Assistiu A Viagem de Chihiro, assistiu um que eu não sei se é do Ghibli, mas é de um famoso cineasta japonês, que é o Menino e a Garça. Esse eu não vi, mas é outro. Que é o mais recente, que ganhou o Oscar. Também adorou, diz que é inspirador. E outra coisa, tem eu acho que na internet tem um cara, Joe Hisaishi, uma coisa assim, que tem uma orquestra com todas as músicas do Estúdio Ghibli. É lindo, lindo. Porque eles têm uma coisa da trilha sonora ser muito cuidada também, né? É linda. Você vai ver. E depois você pode procurar, foi feito há alguns anos atrás já, mas é uma orquestra completa, tem canções, tem como é que eu vou dizer? Tem desde crianças que cantam. É lindo. Eu vi tantas vezes, é muito bonito. Que legal. O áudio ou o vídeo só? Tem o vídeo? Os vídeos, cada filme deles é muito bonito. Sim. E daí eles fizeram, em comemoração ao estúdio, uma orquestra muito completa com as trilhas sonoras dos filmes. Inclusive tem cantores mirins e mulheres assim, que cantam maravilhosamente, acho que todos japonês. É muito, muito bonita a orquestra. Que legal. Vale a pena ver, porque as músicas são todas muito bonitas, e elas orquestradas, assim, que legal. Aliás, falando em trilha sonora, hoje à tarde eu fiquei fazendo algumas coisas no computador, ouvindo a trilha sonora de Hiroshima, Meu Amor. Apesar de não ser uma trilha sonora que se destaca, assim, quando você está vendo o filme, foi tão gostoso ouvir aquelas musiquinhas japonesas com ar meio antigo, assim. Nossa, eu adorei a experiência. Valeu super. Que legal. Tem no Spotify.
Então tá bom, gente. Muito obrigado mais uma vez. Ótimo domingo e boa semana aí para todos nós. Para vocês. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.